História interessante que eu acho que a galera não sabe, que é o seguinte, porra, o Brasil tal, foi descoberto. Pedro Álvares Cabral e tal. Vão descobrir que quem descobriu o Brasil foi o Pedro Álvares Cabral, mas quem vai vasculhar isso era já na época de Dom Pedro II, não é isso? Então, esse é um debate ótimo. O Pedro Álvares Cabral, ele vai ter a assinatura... Como é que chegam nele, assim? Você vai ter uma carta que vai ficar escondida durante séculos, que vai ser a carta de... Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, que vai ser aquele atestado de nascimento do Brasil, né? Só que hoje você já tem alguns debates mais profundos, por exemplo, de onde chegou o próprio Pedro Álvares Cabral. Ah, é? Né? Foi Porto Seguro, tem pessoas que defendem Cabralha, né? que é em Prado, que é uma praiazinha graciosa, inclusive tem ali a representação da cruz. Eu gravei isso para um canal chamado Modo Viagem, que é da GNT, sobre parques naturais. Você também tem uma turma de Pernambuco. A leitura sobre a chegada de Pedro Álvares Cabral, né, que ele chegou, segundo a historiografia, você tem realmente a chegada dele. Agora, aí você vai para um segundo tópico, né? Será que foi o primeiro europeu? Porque já tinha os indígenas aqui. Se alguém chegou aqui, foram os indígenas, né? Vamos partir da página número 1. Mas, será que ele foi o primeiro europeu a fincar? Aí você já começa a trazer o Pinzon, que é um conquistador espanhol que vai vir pelo norte do país. Que entra no Amazonas, né? Ele vai chegar, ele vai conquistar exatamente aquela virada do Brasil. Você tem um debate intenso sobre o conhecimento da nossa terra, já em 1494, com a divisão no Tratado de Tordesilhas, você divide aquilo que mais ou menos você conhece, né? Tá ligado que tem mais coisa, lógico, né? Então, a gente está num momento muito interessante de novas revelações sobre esse período. Ainda muito incipientes, muito difíceis. É claro que os livros, e sempre que eu indico para algum estudante, eu falo, olha, cuidado, porque numa prova, se você quiser brincar com isso, é capaz da banca te reprimir. Quem então, descobriu o Brasil? Interrogação. Responda, Pedro Álvares Cabral. A palavra já descobrir já é uma palavra que errada. Nós, historiadores, não utilizamos, né? Não foi uma descoberta, porque já tinha gente aqui. É uma questão de conquista, né? Quem chega aqui, conquista e coloniza. E aí você vai colocar ali o Pedro Álvares Cabral, que não era um grande navegador, tinha um pouco mais de 30 anos, e não era um grande navegador, não tinha grandes conquistas antes, não tinha... inclusive, depois ele vai até morrer e hoje tem uma parte dos restos mortais dele na Igreja Nossa Senhora do Carmo, mas aqui, e pode... Só que tem um problema. Esses ossos, eles foram enterrados numa cidadezinha de Portugal que depois foi invadida. E foi muito mexido o túmulo dele. Então, foi colocado ali, não sabiam se eram os ossos dele, se eram os ossos de um outro homem, tinha umas 2 mulheres, tinha um carneiro, misturaram tudo. Não sabemos se ele está enterrado, parte dos restos mortais dele está aqui na Nossa Senhora do Carmo, se é dele, ou se é dele com um carneiro, se é um carneiro. Mas fica o sentimento de que parte dele está aqui. Ele morre esquecido na cidade, totalmente assim, né? esquecido. Os portugueses, eles não têm, pelo Cabral, um sentimento de grande conquistador, como tem, por exemplo, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não valia nada, né? É importante dizer também, né? Assim, o Vasco da Gama é um perseguidor de escravizados, é um cara violentíssimo com indígenas. Ele gostava que você trouxesse para ele as orelhas daqueles que eram conquistados. Ou seja, como se fosse um coração de um churrasquinho ali da rua. Ele gostava que viesse com orelhas daqueles que foram conquistados. O Vasco da Gama, porra, não é fácil, não. E o Pero Vaz de Caminha morre na Índia, né? Morre. Eles saem daqui, né? Tipo, ele escreve a carta e morre na Índia. Cara, existe Não volta pra Portugal. A Índia é uma dificuldade gigantesca, assim, não é fácil conquistar. Então. Chegar até as Índias. Não é tão simples. As pessoas também... Nós estamos há 520 anos atrás, onde Portugal era uma potência. É muito doido isso, assim. As grandes navegações, Portugal vai ser um dos países mais importantes em conquistas. É muito curioso você ver a América do Sul e você ver o tamanho do Brasil. Sim. Então,
o Império Português está distante quilômetros de ser um império incompetente, como muitos querem atestar. Não é verdade. Ninguém consegue manter o tamanho do nosso país se não tiver habilidade política e extrema ousadia. Com certeza, até porque agora estão chamando Portugal de Guiana brasileira, né? Não sei se você já viu isso. Não, isso com certeza isso fica muito claro, né? Quando o próprio Thiago falou, você vendo... Porque de fato a gente cresce e tenta se menosprezar mesmo. Assim, todos os problemas que Portugal como matriz teve com o Brasil, se você for comparar com outras matrizes europeias, com colônias africanas, você vê que foram dizimados, né? A gente olha pra gente até, porque tem aquela coisa assim, né, no Brasil. Por que o inglês não chegou aqui? O holandês. Olha só. Aí você olha... Nassau. Olha onde eles chegaram e o que aconteceu. Qualquer tipo de colonização é ruim. Sim. Né? Predatório. Subjuga, né? Sublima. Esse negócio, por que a gente não fala alemão? Isso é uma coisa. Pô, querido, desculpa, você Tem não sabe como é que menos seria. Isso hoje em dia, ainda bem. Você não sabe como seria. É muito difícil você ficar retratando a colonização que foi no Brasil foi uma colonização que dizimou muita gente. Sim. Tá? Muitos indígenas foram fuzilados. Os próprios negros escravos. Né? Não, aí a gente, massacre. É um massacre. É um massacre com uma engenharia intrínseca patrocinada pelos europeus, Sim. que eram donos das armas. E você tem, no Brasil, um massacre dos indígenas também com as doenças. Quer ver a Lagoa Rodrigo de Freitas? A Lagoa Rodrigo de Freitas tem duas características que quase não são faladas. A primeira é o seguinte: você tem ali um indígena com arco e flecha, não tem ali um... Sabe que nós tivemos um governador no Rio de Janeiro chamado Celema. Esse camarada, esse cara é o maior assassino, um dos maiores assassinos de indígenas. Esse cara odiava indígena. E ele, para poder matar indígenas na lagoa, ele coloca roupas infectadas com doenças que eles não tinham anticorpos. E os indígenas se relacionam... O cara fez isso de forma proposital. Liquida totalmente. Segunda coisa da lagoa que ninguém sabe é que os pedalinhos da lagoa foram trazidos à inteligência daquilo por um nazista fugitivo. Tem um livro ótimo do Bruno pela FGV que vai trazer os detalhes. A vinda desse nazista, ele vai pulando de cantos em cantos, lembrando que os nazistas foram abraçados pelo Brasil, Argentina, Paraguai, né? Argentina, Argentina pra Uruguai. caramba. Tinha até aquela lenda que Hitler morreu em Buenos Aires. Se escondia Tem lá. um pesquisador argentino chamado Di Napoli, que escreveu sobre isso, inclusive sobre juventude. Isso aí não tem nenhuma comprovação. Porque também tem uma galera do Mato Grosso que fala: não, Hitler, era vizinho do meu tataravô. Porra, assim, caraca. Parece daqui a pouco que o Hitler tá jogando biriba. Não, porra, era um coroa Hans, morava ali no meu bairro. Mas isso daí é fundamentado nas suas lendas por causa da quantidade de vizinhos nazistas que a galera teve. Né? Uma porrada. Inclusive trabalhando em grandes empresas aqui no Brasil. E não vou falar para não tomar processo, mas com Google. Com ficha de inscrição, tudo bonitinho. Eles mudavam de nome? Mudavam o nome. Abrasileiravam o nome? Nada, porra nenhuma. Às vezes nem isso. Não pegava, saia de Hans pra José. Ficava só que mudava de Hans pra Joseph. Qualquer porra dessa daí, e vai. E esses caras faziam isso. E eles foram acobertados. E conviviam bem pra caramba. A Argentina, um exemplo, Mengele vai morrer. E ainda há dúvidas. Eu sou da corrente histórica que acredita que, de fato, ele morreu em Bertioga. Mas o Mengele foi o anjo mau da medicina nazista em Auschwitz. Ele fazia o seguinte: vocês são gêmeos, né? Ele fazia experimento com vocês dois. Ele selecionava quem ia morrer e quem ia para os campos de experimentações com as maiores maluquices científicas. As maiores crueldades do nazismo, né? Fala, Charludo!